Will, você vê que é a possibilidade de ser uma saída para melhorar a representação política, o voto distrital. Só quem acompanha, o que é o voto distrital? No caso, nós não temos o voto per capita, que é um absurdo no Brasil. Se confunde a Câmara dos Vereadores com a Câmara Federal com o Senado. Senado, os estados são iguais, 3. As unidades federativas, 26 estados e Distrito Federal. Mas houve uma limitação do número de deputados, 70 e mínimo de 8. E, consequentemente, os estados mais populosos, como São Paulo, e não só, é subrepresentado. Ao invés de 70, podia ter 115 ou algo parecido assim. Mas é pegar o estado de São Paulo, há uma ideia de a construção dos distritos, e você, em tese, saberia que aquele deputado que você vota mora lá no distrito, em tese. E aí ele sabe quem votou nele e você, que é o eleitor, sabe quem é o seu representante do distrito. Grosso modo é isso, e combinado em alguns países com a lista dos candidatos de partido. Você vota no partido e vota no candidato. Vamos lá, Wilson. Professor, eu acho que tem os prós e contras, né? Primeiro, esse voto de lista, né? Esse voto de lista, sempre vai estar na lista quem tem preferência do presidente do partido. Dificilmente vão aparecer outros nomes. Só que o distrital, né, o voto distrital, tem uma característica que eu acho que iria diminuir esse monte de bobagem que o Congresso muitas vezes vota, como a PEC da blindagem. Por quê? Quando você tem um distrito, voto distrital, o parlamentar está mais, de alguma forma, está mais próximo daquela comunidade, tem que prestar contas de forma mais direta, né? Então, possivelmente ia ter que pensar mais na população e menos no próprio umbigo do Congresso. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. Eu acho que as pautas seriam mais nacionais e menos pessoais, porque na eleição eles não iam ter voto em 545 municípios, 645 municípios, como aqui em São Paulo. Ele ia ter uma região, as pessoas iam cobrar. O grande problema do voto distrital é essa história da lista, e um outro problema também, ele acaba virando um vereador. Porque como ele está muito próximo, as demandas muitas vezes também não deixam de virar demandas nacionais, porque do mesmo jeito que ele tem que votar pautas que beneficiam a população, ele também vai ter que votar pautas direcionadas àquela região, àquele município. E muitas vezes vai deixar de entender o país para entender a localidade apenas, porque ele vai ser cobrado. Me permita uma observação sobre isso. Na verdade, se você tiver o distrital sob coordenação de partidos atuantes, ele vai levar em conta os problemas da comunidade locais, mas o partido, de alguma maneira, vai colocá-lo na cena das questões nacionais. Quer dizer, num certo sentido, o problema que nós temos é que você teria que ter instituições de representação ativas capazes de estabelecer a conexão e com isso, chamar o representante distrital para se posicionar nas questões nacionais. Quem pode fazer isso? Não é o indivíduo que foi eleito localmente, mas é o partido, né? Mas na hora do vamos ver, ele vai votar com o partido ou vai votar com o eleitor da sua região? Eu acho que a lógica do funcionamento é votar pelo partido. Então, né? Mas ele vai prestar contas para o partido definiu blindagem, a PEC da blindagem. Como que a gente faz? Como que ele vota? Se a população está totalmente contra e o partido direciona nesse sentido. É isso que eu estou falando. Ele pode votar com o partido, mas o distrital vai fazer ele pensar mais no que aquela comunidade está enxergando nas votações que ele exerce na Câmara. Hoje, ele vota conforme a consciência dele, independente se a população vai gostar ou não, porque muitas vezes a população nem lembra em quem votou.
Nem lembre quem votou. É verdade. Nem lembre quem votou. Hoje é fácil. Hoje ele pode blindar, aí fazem um cartaz com o nome dos deputados, você pergunta para ele, não está nem aí. Eu tenho voto em 645 municípios, eu tenho 200 mil votos. Se eu não tiver 200, eu vou ter 180. Então, o distritão precisamente quebraria essa, digamos assim, desconexão em que ele escolhe fazer o que ele quiser, independente da sua base eleitoral. Né? É isso. Acho que isso aproxima. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Ele vira um vereador. Ele fica preocupado só com as demandinhas, muitas vezes, daquela região. Professor Green, opinião do senhor, por favor. E a gente no Brasil, quando tem algum problema na democracia, nas instituições políticas, às vezes tenta apelar para algumas soluções como se elas fossem capazes de resolver os problemas mais profundos, e aqui concordando com o professor Zé Álvaro Moisés, da representação política na democracia brasileira. Eu tenho muita dificuldade de achar que, por exemplo, o voto distrital seria capaz de solucionar esse problema mais estrutural. Nós temos no Brasil um sistema que é muito ruim, de lista aberta, ele personaliza a política, ele fragiliza os partidos políticos. Um sistema similar a esse que existe no Brasil, existe, por exemplo, na Finlândia, que tem uma população muito menor que a brasileira, tem um sistema de governo parlamentar, não é um sistema de governo presidencial, e eu acho que se a gente caminhasse pela lógica do voto distrital puro, por exemplo, ou do distritão, como chegou a ser cogitado alguns anos atrás, durante o governo Temer, se eu não me equivoco, ele poderia, a meu juízo, até fortalecer essa personalização na política, que é típica da realidade que existe no Brasil, marcada por vínculos que são muito mais pessoais ou com grupos de interesse, eventualmente até clientelistas ou fisiológicos, do que propriamente programáticos. Então, acho que a gente tem que ter, a meu juízo, um pouco de cuidado, assim, achando que mudar o sistema eleitoral, sem que a gente, de fato, discuta a representação política na democracia, pode não ser a melhor forma de lidar com essa questão. Um segundo elemento aí da maneira como os partidos políticos hoje são financiados no Brasil, o que a literatura da ciência política mais recente tinha chamado de partidos cartel. Né? São partidos cartelizados porque eles não precisam mais se esforçar de nenhuma maneira para garantir recursos financeiros que provêm do Estado, de todas as maneiras, seja o fundo eleitoral, seja o fundo de campanha. Partidos políticos que dependem substancialmente de recursos públicos, tendo voto distrital, eu acho que a chance que nós temos de reduzir a renovação na política e eternizar parlamentares no cargo, porque aí nós vamos criar um incentivo perverso, né? O parlamentar estará dedicado a fazer campanha olhando a localidade, ele tem recursos garantidos e o partido faz a conta de quantos parlamentares a mais ele tem que eleger, para seguir mantendo o mesmo montante de fundo eleitoral. No final do dia, a nossa competição eleitoral, ela poderá, mais uma vez, ser muito menos voltada para as questões que de fato interessam, seja a comunidade local, seja o eleitor em nível nacional, e muito mais a lógica de saber quanto eu vou abocanhar de recursos que eu, porventura, possa ter. Eduardo, eu recordo... Me permita uma coisa. Hoje a maior parte dos eleitores não se sente representada nem pelo parlamentar, nem pelos partidos. Quer dizer, uma democracia, para ter um mínimo de vitalidade, em que os eleitores têm noção dos seus direitos como o que representa a soberania dos eleitores e, de alguma maneira, acompanhar o que faz o governo, para poder fazer, e através das suas escolhas, né, direcionar a política do país, não acontece nessa situação em que você não tem nenhum sentimento de representação, nem esforço de conexão da parte dos partidos. Talvez, eu acho que você indica uma questão que é interessante, mas talvez um modo de resolver seja não apenas ter a lista
o voto proporcional, que é o sistema alemão. O sistema alemão combina esses dois mecanismos, não é? Funciona muito bem. Mas, além disso, seria, digamos assim, limitar o mandato a 3 mandatos, a 2 mandatos. Quer dizer, ter uma limitação para que, de tal forma que você tenha um circuito que permita a emergência de novas lideranças. Nós temos um problema no Brasil que é a formação de líderes. Quer dizer, num certo sentido, nós estamos vendo agora alguns governadores novos que estão se propondo, estão se candidatando à presidência da República. Mas, do ponto de vista mais permanente, de mais longo prazo, nós não temos mais aquela seleção, aquele grupo selecto que tinha no período da democratização até a nova República e que, num certo sentido, gerou alguns líderes extremamente importantes. Então, eu acho que para enfrentar essas questões, não é que o distrital misto vá resolver. Eu acho que seria uma contribuição nessa direção. E provavelmente teria que ter outras medidas, não seria só essa medida, evidente, não é, para poder resolver a questão. Por exemplo, o Pedroso mencionou a questão a lista poderia ser um privilégio daqueles que dirigem o partido, as oligarquias que dirigem os partidos, que, aliás, como nós sabemos, muitas vezes ela é uma continuidade da mesma família na direção dos partidos. Então, parte do problema é a democratização interna dos partidos. Como tudo no Brasil só muda a partir da lei, eu acho que a lei deveria estabelecer requisitos fundamentais para que as decisões do partido, escolha de candidaturas, escolha de programa, fossem submetidas a um processo democrático interno, que não é o que acontece. E isso leva, em parte, aos problemas que nós estamos indicando, né?